Olá, você quer ser mais produtivo no seu trabalho e na sua vida pessoal? Hoje eu vou te apresentar como é que você pode organizar por completo a sua vida, utilizando o Google Calendário ou Google Calendar. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos, sou professor de Educação Física e entusiasta da tecnologia da educação. E no tutorial de hoje eu vou te apresentar uma ferramenta que é fundamental não só na nossa vida profissional, mas também na nossa vida enquanto professor, porque nos permite uma organização quase que completa de tudo aquilo que nós temos que fazer, rentabilizando o nosso tempo e permitindo que nós estejamos focados exatamente naquilo que é o mais fundamental. E essa ferramenta chama-se Google Calendário ou Google Calendar. Então, como sempre, partindo do nosso Gmail, vamos clicar nos 9 pontinhos e vamos selecionar o calendário. Então, abrimos o calendário. Para quem não sabe, todas as pessoas que têm uma conta do Gmail têm uma agenda atribuída ou um calendário atribuído. E é esse calendário que você vai ver no seu computador e que também tem uma aplicação para smartphone fantástica, permitindo um controle de notificações perfeito. Então, vamos partir logo para a parte prática. Então, nós temos aqui o calendário do mês de agosto. Então, como é que eu posso agendar um evento? Eu tenho duas formas. Eu posso clicar no botão criar ou simplesmente clicar no dia que irá acontecer o meu evento. Então, por exemplo, amanhã, dia 4, eu vou ter uma consulta. Vejam que eu tenho já aqui a data, mas eu preciso adicionar uma hora. Então, eu vou adicionar uma hora, porque caso contrário, ele vai interpretar que o evento acontecerá ao longo de todo o dia. Então, eu vou acrescentar uma hora. Basta clicar em adicionar hora e ele vai me dar, então, as possibilidades. Lembrando que essa hora é completamente personalizável, embora ela apareça aqui de 15 em 15 minutos. Mas eu posso vir aqui, clicar no próprio número e pôr a 1h10. No menu de configurações, eu também posso pôr a hora no formato tradicional sem o PM, que seria às 13h10. Ele, por norma, vai definir intervalos de uma hora, mas eu também, nas configurações, que eu mostrarei no futuro, também consigo configurar o tempo dos eventos para os minutos que me convém. Mas eu aqui vou fazer manual. De seguida, ele me aparece aqui a opção, como eu introduzi a hora, uma opção para todo o dia, e aí ele vai voltar à situação anterior. Ele também me pergunta se há algum fuso horário, porque imaginem que eu teria essa consulta de dentista no outro país. Então, poderia adicionar o fuso horário para que não houvesse problemas com as notificações. E ele me dá aqui ainda uma opção na qual eu posso definir esse evento para todos os dias, semanalmente, mensalmente, anualmente, todos os dias da semana de segunda a sexta, ou ainda personalizado, no qual eu posso definir que esse evento irá se repetir uma vez por semana e será sempre à terça-feira. Ele vai começar no dia 4 de agosto e o último evento vai acontecer depois de 12 ocorrências, ou seja, um ano concluído. E vocês vão ver que se eu guardar, ele vai repetir então o evento para toda terça-feira, o que é muito prático e poupa muito tempo. Eu vou anular e vou então voltar ao evento. Então, nesse menu eu tenho aqui um conjunto de configurações bastante interessante. Encontrar uma hora. Encontrar uma hora é uma função muito interessante que ele vai pesquisar em toda a minha agenda e vai me propor uma hora que eu esteja livre, e pode ser dia ou semana. Ele mostra aqui essa mancha
mas eu poderia arrastá-la, vendo toda a minha agenda, qual seria então o melhor horário. Posso ainda convidar alguém para ir comigo nessa consulta de dentista. Para isso, basta eu indicar o e-mail da pessoa e essa pessoa então receberá uma notificação com a possibilidade de resposta sim, não ou talvez. E quando ela clica numa dessas opções no seu e-mail, eu serei notificado que ela irá comigo à consulta e automaticamente esse evento também fica guardado na sua agenda, no seu calendário, o que facilita muito a vida das pessoas. E não sei bem porque muitas pessoas não conhecem ou não usam o grande potencial dessa ferramenta do Google. Atualmente, nós temos ainda, e devido à situação da pandemia, ficou automaticamente disponível. Nós temos adicionar uma videoconferência, porque muitas das reuniões hoje são online. Então, automaticamente ele vai gerar um código de reunião, no caso aqui até 100 participantes, e as pessoas que forem notificadas através do convite, para além de poderem responder sim, não ou talvez, receberão na sua agenda o link para ter acesso à reunião. Isso acaba sendo muito importante para nós, professores, que precisamos fazer reuniões com outros colegas ou aulas síncronas com alunos. E vocês vão ver no futuro que eu vou desenvolver um tutorial sobre a integração da agenda com o Google Classroom. E vocês vão ver que automaticamente as aulas ficam também na agenda dos alunos. E se os alunos souberem trabalhar com o Google Calendar, ou o calendário do Google, a organização dos alunos passa a ser também muito mais eficiente. Eu posso adicionar uma localização, inclusive se eu puser aqui um endereço, o próprio Google irá disponibilizar um mapa específico do local onde será a reunião. Posso adicionar uma descrição daquilo que vai se passar, por exemplo, numa reunião de conselho de turma ou conselho de classe, pode-se pôr aqui já a pauta da reunião, a ordem de trabalhos, e isso facilita muito. Posso ainda adicionar anexos, documentos, para que os intervenientes na reunião possam fazer uma leitura prévia daquilo que vai ser trabalhado. Aqui eu posso escolher os calendários que eu tenho disponível para a introdução desse evento, irei também desenvolver isso no futuro, e aqui posso inclusive escolher a cor do evento. A mensagem que ele vai dar, nesse caso, para quem tiver acesso à minha agenda pública, caso eu queira ter uma agenda pública, será que eu estou ocupado. Vou clicar em guardar e automaticamente o evento ficou definido. Agora, quando eu clico, o Google interpreta logo do que se trata, inclusive dá uma imagem característica para o evento, e eu tenho ainda as opções de editar, posso apagar o evento, posso enviar um e-mail aos convidados, tenho aqui algumas opções para imprimir o evento, posso duplicá-lo, copiar para outras agendas, e isso aqui é uma agenda do Google Classroom. Posso publicar o evento, torná-lo público para que as pessoas saibam que aquele evento vai se realizar. Imagine que eu vou fazer um webinar e quero que muitas pessoas tenham acesso. Eu crio ele na minha agenda e publico esse evento, e as pessoas, ao clicar no evento, podem copiar para a sua própria agenda. E posso alterar também o proprietário, tornando outra pessoa proprietária desse evento. Contudo, eu vou aproveitar e vou clicar em editar, para que vocês possam ver que aqui no editar eu tenho ainda mais algumas opções, para além daquelas que a gente já viu, não é? Então tem aqui toda a parte de horário, essa parte nós também já vimos, mas o que eu tenho aqui de adicional? Eu tenho a questão das notificações. Então, as notificações são muito importantes para a gente não perder nenhum evento. E como é que elas funcionam? Eu posso clicar na notificação e posso ser notificado por e-mail ou por uma notificação no computador ou no smartphone, que é o que eu costumo fazer. Eu posso definir o tempo, 30 minutos antes, ou na minha organização pessoal eu costumo fazer o seguinte:
eu ponho um dia antes e adiciono outra notificação com 10 minutos ou 30 minutos antes. Ou seja, para essa consulta do dentista, que vai acontecer no dia 4 de agosto, às 1h30, eu serei notificado no dia 3 de agosto, às 1h30, e no dia 4 de agosto, às 13h, eu serei, então, notificado novamente. E posso pôr quantas notificações eu quiser. Essa parte nós já vimos, que é a seleção da agenda em questão, a cor que eu posso alterar, e essas funções, vocês já sabem, visibilidade, eu posso tornar esse evento público, ou seja, na minha agenda pública as pessoas vão ter acesso a essa informação, ou como privado, como é uma situação pessoal, eu então deixo como privado, ou na visibilidade pré-definida, que está definida para privado e eu nem preciso selecionar nada. Essa opção nós então já vimos. Aqui podemos então convidar as pessoas, e aqui temos um conjunto de possibilidades que não tínhamos anteriormente, que é os convidados podem modificar o evento, ou seja, podem alterar os conteúdos do evento, podem convidar outras pessoas e podem ver a lista de convidados. Então, essas opções vai depender daquilo que se pretende. Imaginem que eu vou fazer uma transmissão, uma live sobre um conteúdo específico e quero que tenha um grande número de pessoas. Então, eu convido 10 pessoas e permito que estas mesmas pessoas convidem outras pessoas. E também possam ver as listas de convidados. Mas como eu quero também alguma privacidade, eu tiro essa opção. Clico em guardar e já está feito o meu evento. Agora vamos ver como é que se cria um evento prolongado no tempo. E como muitos professores estão de férias, porque estamos no verão europeu, mas isso não serve só para férias, serve para várias outras atividades que vão se desenvolver num período prolongado de tempo. O que eu vou fazer é, imaginem que eu vou estar de férias do dia 10 ao dia 14 de agosto. Então, clico e vou definir que segunda-feira 10, mas o último dia será o dia 14. Não tem horário, não vai se repetir, não preciso de uma videoconferência, está tudo definido. Posso trocar a cor e vou guardar. Vejam que ele vai assinalar no calendário todo o período que eu estou de férias. Mas também poderia ainda, vou editar, dizer que as férias começam no dia 10 à 1h30 e vão até dia 14 às 2h. E aí, então, eu já tenho indicação do horário das férias. Então, para mim, é quase que uma ferramenta fundamental para a organização e produtividade da minha vida pessoal e profissional. E eu espero que para você também seja. Você vai ver que, se começar a utilizar o Google Calendário, você vai conseguir se organizar melhor e nunca mais vai perder um evento, porque o Google vai sempre te lembrar. No próximo tutorial, eu vou te explicar sobre o menu de configuração e como se trabalha com várias agendas no mesmo calendário. Então, recapitulando, no nosso tutorial de hoje, você conheceu o Google Calendário e como você pode criar o seu primeiro evento aqui, criando notificações para que nunca mais esqueça dos seus eventos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não subscreveu o meu canal, não se esqueça, clique aqui embaixo, subscreva, clique no sininho para receber todas as notificações. Se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas a se organizar melhor e cumprir os seus compromissos, partilhe e não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo para ajudar o canal. Obrigado e até a próxima!